seja muito bem-vindo a mais um episódio especial da Com GYC, o comentário da lição dos jovens da GYC para você que está do outro lado da telinha, que assim como nós vai estudar essa lição especial na sua casa que a gente sabe. E olha que lição sensacional, viu? É um tema muito importante, como você sabe, né? Tem a ver com um tema que a gente vai estar distribuindo do Impacto e Esperança, né? Do grande conflito. E é um tema que faz total diferença na nossa vida. Ou melhor, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, na prática. Mas vamos apresentar a galera aqui. Eu sou Elisa, também estou muito bem acompanhada dos rapazes, do Matheus e do Carlos. E hoje nosso bate-papo vai ser maravilhoso. Estamos com a lição número 4, que tem como título A Base de Seu Trono, que ela fala sobre como Deus governa as coisas, ou as características que estão intrínsecas no seu governo, que é o equilíbrio entre o amor e a justiça. E tendo como base, então, o verso dessa semana, que é o capítulo, que é Salmo 97, que exulta o reino de Deus e fala sobre o seu poder e glória. E aí fica aqui a dica para você ter na sua casa, tá bom? Porque aqui é só para deixar um gostinho de quero mais, para você falar assim, eu vou estudar porque essa lição tá maravilhosa. A galera da GYC já me falou e agora eu quero ter isso na minha vida, tá bom? Mas é isso, pessoal. Vamos começar com tudo. Eu tenho uma pergunta especial para fazer para vocês, que é o seguinte. Essa lição, ela traz, então, uma questão muito importante que é qual que é a relevância da gente entender a base do trono de Deus? Porque a lição fala sobre isso, tá? Mas para que eu preciso saber sobre isso? O que isso impacta na minha vida? Enfim. E como saber disso pode proteger a gente contra os enganos do inimigo? Eu sou de vocês. Muito bem, Elisa. Eu acredito que é muito importante e relevante entender a base do trono de Deus, porque a base do trono de Deus é exatamente aquilo que está acho que é charge que a gente fala, né? Aí da lição, que é uma balança, onde a gente vê uma balança que pesa mais o amor e na outra que pesa mais a justiça. E na verdade, aí, ó, tá ali mostrando. Na verdade, o ideal é que essa balança esteja em equilíbrio, porque Deus é amor e Deus é justiça. Então, a base para o trono de Deus é a justiça e a retidão. E a relevância disso em nossas vidas é que quando nós pedimos perdão a Deus, o Senhor, ele nos cobre com a sua justiça. Ele nos ajuda através do seu poder a viver em retidão. E a própria lição fala que retidão tem a ver, eu vou manter aqui, com integridade, honestidade e justiça. Então, através da justiça de Cristo, iremos conseguir ser retos na nossa vida, ter retidão em nosso coração. Então, a base do trono de Deus é aquilo que tem que estar aí impregnado em nossas vidas. Eu acho interessante isso da gente entender as bases do trono de Deus. E a lição ali na charge, né, como o Carlos e você mostrou, o Carlos comentou e você mostrou, mostra então a balança, né, desequilibrada ora para o amor, ora para a justiça e depois mostra Deus, que é o equilíbrio perfeito entre as duas coisas. E eu acho isso muito interessante, porque quem de nós é equilibrado? Acho que Quem de nós consegue pesar certinho, assim, na medida certa, a justiça e o amor? Nós somos desequilibrados por natureza. Então a gente ou vai tender para a justiça, quando é interessante para a gente, ou a gente vai tender para o amor, também quando for interessante para a gente. No fim das contas, qual que é o foco? O que a gente usa como base? A justiça ou o amor? Ou a gente mesmo? exato. A gente acaba colocando a gente como base. Então, se é interessante pra gente, eu vou pesar pra justiça. Se me é interessante, eu vou pesar pro amor. E aí tem uma frase, se não me engano, foi de Maquiavel, que ele falava bem assim: para os amigos, os favores, para os inimigos, a lei. É uma frase interessante, porque é o que a gente faz. Para os nossos amigos, o bem. Para os nossos inimigos, o mal. E aí, eu vou contar uma história, já vou começar com as minhas histórias. Matheus, histórias, a gente adora. Então, o meu pai é engenheiro florestal
Então, ele lidou muito já com órgãos ambientais do Estado, né? Então, a SEMA, no Mato Grosso, é a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, IBAMA, INCRA e vários órgãos ambientais. E aí ele estava trabalhando numa fazenda uma vez, e aí estava passando por lá alguns fiscais da SEMA. Essa fazenda ficava numa comunidade rural, mas para dentro daquela comunidade rural tinha tido um desmatamento ilegal. E eles tinham recebido uma denúncia e estavam indo lá confirmar se aquilo realmente tinha acontecido e para tomar as devidas medidas, né, as medidas legais, a multa e o processo e tudo mais. E aí isso ficava numa fazenda para frente dessa que eles se encontravam, dessa que meu pai estava. E eu estava lá com meu pai. E aí tinha 2 conhecidos do dono da fazenda no carro. Eles iam passar por lá, e às vezes iam passar pela frente da fazenda daquele conhecido deles, né? E eles decidiram entrar para conversar com o conhecido. Porque por aí já é estranho. Eles estavam no carro do Estado, no horário de trabalho, e eles estavam se desviando do trabalho, né, para ir visitar um amigo. Mas tudo bem, foram lá visitar um amigo. E aí eles começaram a conversar com esse amigo, e conversa, e pergunta, e nossa, quanto tempo, como é que você tá? Como é que tá conduzindo a fazenda aqui, não sei o que. E eu tava lá porque meu pai tava trabalhando naquela fazenda. E aí, os donos daquela terra estavam educando os filhos de uma maneira diferente, conversa daqui, e mostra um projeto, mostra outro. E os filhos daqueles fazendeiros eram inventores, então mostra uma coisa, mostra outra. E tava legal a situação. E ele decidiu mostrar uma casa que estava sendo construída. E eles foram lá. Então tava 2 conhecidos do dono, a chefe do setor e um outro rapaz que não estava muito interessado, não era nem conhecido, nem estava interessado no assunto. E eles foram lá e conversam, mostra isso, mostra aquilo. E esse rapaz que não estava interessado, ele foi pro fundo da casa. E no fundo da casa tinha uma represa, que tinha sido recém-construída. Uma represa, para você cavar, você furar uma represa, você tem que ter licença. E o rapaz voltou e perguntou pro dono da terra: e aquele buraco ali no fundo? Você tem a licença? Um problema ali. Então, a pessoa estava fora da lei, certo? Sim. E aí, nesse caso, devia ser executada a justiça, ou o amor, ou o perfeito equilíbrio entre ambos. Mas o que eu achei interessante foi que eu estava lá quando a amiga do fazendeiro comentou bem assim, virou para aquele rapaz, falou bem assim: fulano, escuta aqui, a gente está aqui como amigo agora, tá? Desliga o modo fiscal nesse momento. Pronto, acabou. Isso já tem anos, e aquele fazendeiro nunca recebeu uma intimação, um processo, uma denúncia, nada. Aquilo morreu ali, entendeu? Fulano, nós estamos aqui como amigos. Desligue o modo fiscal agora, tá? Ativa só quando a gente sair. Acabou. Aquilo nunca deu um problema. Quer dizer, porque ela era amiga ali, ela puxou pro lado do amor, né? Não, vamos perdoar, não sei o que, não sei o que. Mas se ela não fosse amiga, eu teria puxado pro lado da justiça. E isso eu falo não criticando ela. Isso é o que a gente faz muitas vezes. E pensando nisso agora, qual que é a relevância da gente entender a base do trono de Deus? Deus é o único que consegue equilibrar tanto a justiça quanto o amor. Ele é o único que consegue fazer a balança parar retinha, sabe? E é por isso que a gente pode confiar nele. Porque do mesmo jeito que aquela mulher favoreceu aquele homem porque era amigo dela, ela poderia prejudicar o outro por não ser amigo dela, por ser inimigo, ter alguma coisa contra, sabe? Então a gente acaba ficando na mão da pessoa, concorda comigo? Você fica, tipo assim, na mão da pessoa? Com Deus não é assim. Ele é perfeitamente justo. E ele é 100% amor também. Então, e é por isso que a gente tem o grande conflito se desenrolando, né? Porque ele é justo, então ele não poderia voltar atrás naquilo que ele tinha falado. A lei que ele tinha estabelecido precisava ser cumprida. Ele tinha falado que Adão e Eva iriam morrer se eles comessem no fruto. Mas ao mesmo tempo ele não queria matar, porque ele era amor. Então o que ele fez? Enviou o próprio filho dele para morrer. A justiça foi executada e o amor também não ficou para trás. Foi demonstrado ali o amor dele. E como isso pode nos proteger contra os enganos do inimigo? O inimigo ele sempre trabalha com os... Mas seria palácio agora? Com extremos. Obrigado, Elisa. Ele sempre trabalha com os extremos. Então, na Idade Média, a gente via aquela perseguição religiosa no sentido, tipo assim, caçava os bruxas e os protestantes e todo mundo que não concordava é inimigo da verdade, inimigo da religião, inimigo de Deus, vamos matar. E ele foi e empurrou o pêndulo para esse lado, né?
Até que por fim o povo cansou daquilo, falou, peraí, isso aqui é religião? Se isso aqui é religião, a gente não quer saber disso. Ele vai e empurra tudo para outro lado. E a gente tem a Revolução Francesa, onde eles declararam na Constituição que não havia Deus. Ele sempre trabalha com os extremos. E hoje é a mesma coisa. Justiça e amor sempre aparecem como opostos, como se não fosse possível existir os dois juntos, como se não pudessem coexistir. Mas, na verdade, eles podem e eles coexistem em Deus. E saber disso nos protege contra os enganos do inimigo. Porque a gente sabe que em Deus a gente consegue equilibrar. Aliás, a gente não. Mas ele é o perfeito equilíbrio entre a justiça e o amor. E isso nos protege dos enganos de Satanás. Perfeito. Eu acho muito interessante a gente ver, né? Como dentro do grande conflito a gente admira cada vez mais o caráter de Deus. Eu acho isso uma coisa tão linda. Até a irmã White fala da importância da gente contemplar quem Cristo é, porque por meio dessa contemplação o Espírito Santo vai agindo na nossa vida. Então, que coisa linda perceber que o nosso Deus realmente é tão extraordinário, tão maravilhoso em relação a isso. E eu também acredito que quando a gente pensa dos enganos de Satanás, como o Mate falou, eu acho que é muito importante entender essa questão dos extremos. Deus, ele trabalha no equilíbrio das coisas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, até para nossa forma de agir e outras coisas. E também a gente fica mais sensível a ver quando as incitações do inimigo na nossa vida. Então, ter o conhecimento de quem Deus é, assim como o Ion dizia, conhecer Jesus é tudo, sabe? Porque se a gente não tem a plena consciência de quem ele é, a gente vai ser enganado. A gente vai ser levado para tantos caminhos e lugares que não são o desejo de Deus. Que por muitas vezes acontece porque a gente não teve a nossa própria experiência. Então, eu acredito também que essa lição é um chamado para nós três, para você que está do outro lado da telinha, para sua família, para seus amigos, para todo mundo. É um chamado para a gente conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus. Porque não tem só isso, lógico, a gente só tá na lição número 4, mas a gente já viu tanta coisa boa até aqui, a gente vai continuar vendo. E quando a gente mais contempla o caráter de Deus, mais isso vai fazendo não só bem pra gente não vai contemplar só porque vai fazer bem pra gente, tá? Se for por isso, já tá meio errado o motivo. Mas entendendo quem ele é e o amor dele, todas essas coisas, a gente vai conseguir, eu acho que chegar no ponto que ele espera que a gente chegue, sabe? De contemplar e confiar plenamente nele. Por quê? Porque a gente conhece o Deus a quem a gente serve. E eu acho que essa é a chave. E até comparado com uma lição que a gente estava estudando da liberdade, né, do último trimestre, por que os mártires, eles morriam como eram as coisas? O que fazia eles terem esses momentos? A convicção que eles tinham, com base no Deus a que eles conheciam, a fé que eles tinham por meio dos relacionamentos que eles tinham com Deus. E aqui não é diferente. Quando a gente fala de amor e justiça, como você vai saber que Deus é amor e justiça? É lógico, estudando, pesquisando e tudo mais, mas também você tendo o seu relacionamento com Deus, porque é uma coisa que a GYC, inclusive, fica a dica, tá? A gente tem ótimos vídeos e conteúdos especiais, tá? Então, inclusive, segue a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui, compartilha para os seus amigos, segue a gente nas redes sociais, mas não adianta a gente ter um monte de conteúdo e a gente não aplicar isso para nossa vida no sentido de falar, não, Senhor, eu realmente quero experienciar quem o Senhor é. E veja, quando eu falo de experienciar, não é no sentido de sentimento, tá? Não tô falando de sentimento, falando da experiência de você ter o seu relacionamento com Deus, tá? Não tô falando de sentimento porque o coração é enganoso, a gente sabe disso e ponto. Mas mais no sentido da gente ter na nossa vida essa comunhão real com Deus. E é o que Deus mais espera, mais deseja. O coração dele tá desejoso para ter os seus filhos ao seu lado. Inclusive, ainda não é o momento do Dicas de YC, tá, gente? Mas eu preciso indicar o Mensagem aos Jovens. Opa, tá focando. A irmã White, ela fala na primeira sessão. Eu acho que é uma das partes, eu acho muito legal como a irmã White sempre foca sobre quem Deus é, para depois falar as outras coisas, né? E aqui não é diferente. Ela fala sobre como o céu está desejoso para receber a gente. Como o céu está ansioso para que a gente se achegue para mais perto de Deus. Então, fica aqui um convite para você também, tá bom? Meninos, mais alguma colaboração especial para essa pergunta ou bora para a próxima? Vocês que mandam. O salmo central dessa lição dessa semana que você vai estudar é o Salmo 97. E o Salmo 97 ele vai falar sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Deus. Por que isso é importante? O Salmo vai falar aqui que o reino de Deus é justo e em breve ele irá executar o seu juízo. Então o reino de Deus está firmado em justiça e em breve ele vai executar o seu juízo. A natureza revela o amor de Deus e a sua justiça. A justiça e a glória de Deus deve ser vista em nós.
Então, de forma prática, a gente está falando sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Cristo, mas de forma prática, como isso me ajuda a me precaver dos enganos do maligno? Veja bem, quando eu entendo que Deus é o meu rei, é aquele que reina com justiça, eu aceito também que esse Deus, ele é tão justo e amoroso que ele entregou seu filho para morrer por nós e que ele está pronto a nos perdoar. Então, quando você que é jovem e eu que sou jovem, a gente entende que a gente pode ir a Cristo neste momento, pedir perdão a Ele limpar os nossos pecados e Ele colocar em nós as suas vestes de justiça e Ele nos encher com a glória de Deus, então o amor e a justiça de Cristo será manifestado através da sua vida, na faculdade que você vai, ou no trabalho que você executa, ou diante da sua família. Você irá transmitir essa atmosfera do céu. Você irá mostrar para as pessoas que a acusação do inimigo de que Deus é um Deus áspero, né? Um Deus rude, é enganosa, porque as pessoas vão ver um Deus amorável através da sua vida. Por que que a igreja está colocando esse tema da justiça do reino de Deus na lição dos jovens? Porque Ellen White fala aqui no livro Filhos e Filhas de Deus o seguinte: um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Então, é uma recomendação do Espírito Profecia. É esse assunto que tem que absorver a vida do jovem, como a Elisa falou, a ponto da gente contemplar Cristo de tal forma, vendo o seu amor e entendendo que, assim, aqui está falando aqui, ó, Deus ama os jovens de Cristo tal qual ama o seu Filho unigênito. Então, aqui está falando os seguidores de Cristo, eu coloquei aqui os jovens de Cristo, né? Tal qual ama o seu Filho unigênito. Então, que a gente venha pedir para Deus: Senhor, eu quero contemplar o teu reino, que isso é justo, eu quero ver a tua glória, mas eu quero ver a tua glória dentro de mim. Eu quero ver a tua justiça lavando o meu coração e eu quero estar tão cheio da glória de Deus que essa glória ela vai circular, ela vai inspirar, ela vai afetar positivamente as pessoas que estão ao meu redor através da atmosfera do céu. Então a gente tem que pedir isso para que, assim como o ar puro, ele percorre, o oxigênio percorre nosso sangue, que a justiça de Cristo, o amor, a glória de Deus, o Espírito Santo, ele percorra a nossa vida de um jeito que a gente não vai conseguir controlar e que a gente vai querer falar de Jesus para a primeira pessoa que a gente vê na frente. É esse desejo ardente que a gente tem que ter. Isso vai nos precaver das ciladas do inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo é nosso professor. Então, se eu estiver cheio da justiça de Cristo, se eu estiver cheio da retidão, se eu estiver vivendo como um cidadão do reino de Deus, eu gosto do termo embaixadores do reino, embaixadores de Cristo, embaixadores do céu, porque o embaixador é uma figura muito nobre, eles, né, têm um vestuário muito elegante, a linguagem deles, a etiqueta no comer e tudo mais, eles fazem isso para o mundo, né, para questões mundanas e tudo mais. Imagina como devem viver os embaixadores do céu, né? A sua alimentação, o seu vestuário, o seu linguajar, tudo isso tem que demonstrar nobreza, porque você faz parte da realeza do céu. Isso faz o jovem entender o seu valor diante da sociedade. Muito bom. Bom, e aí, pra a gente continuar, porque tá sensacional esse bate-papo, não tá? Se você tá achando, dá um like aqui, porque o YouTube fala, nossa, esse conteúdo é sensacional, mais pessoas precisam ver, então ajuda nós. E aproveita e compartilha esse conteúdo especial. Bom, então, próxima perguntinha, que também é muito interessante, né? Adoração. É um tema que faz parte do grande conflito de forma, assim, muito direta. Eu queria saber de vocês, qual que é o papel da adoração dentro do grande conflito e qual que é a relação da adoração com o tema, então,
na lição dessa semana. Acho interessante que a adoração ela é a base do grande conflito. Por que o grande conflito começou? Porque Lúcifer, uma criatura, quis ser adorado no lugar do Criador. Então isso é a base do grande conflito. Quer dizer, qual que é o papel da adoração no grande conflito? É um papel determinante. Escolhendo quem você vai adorar, você vai escolher quem que você considera que é a real autoridade. Deus, o Criador, ou Lúcifer, a criatura que se rebelou. Esse é o papel da adoração. Você vai se você resolve não adorar a Deus, meu pai costuma falar bem assim, a gente tem 2 caminhos, não tem uma terceira opção. E a gente já abordou isso aqui, né? Não lembro se foi na lição na terceira lição, ou se foi na primeira lição. A gente já abordou isso aqui. Não tem uma terceira via. São 2 caminhos. E o meu pai ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Ele fala assim, tudo nessa vida é adoração. Ou a Deus ou a Satanás. Porque já que não tem nenhum outro caminho, ou você está fazendo inspirado por um, vai dar glória para um, ou você vai dar glória para outro. Faz sentido? Faz. Ao você escolher dar glória para Deus, você está honrando o rei do universo. Está falando, não, eu reconheço que o Senhor é o rei do universo, que o Senhor é meu salvador. Ou você pode dar glória para Satanás. Fazer ele exultar, né? Ele conseguir aquilo que ele sempre quis. E aí você vai dar glória para ele e fala bem assim, não, eu reconheço você como digno de adoração. E o que você acha, Carlos? Olha, muito bom essa introdução do Mateus. A própria lição que você vai estudar essa semana, olha, se eu fosse você, eu não perderia, porque tem, assim, coisas espetaculares. Olha aqui o que é que você vai encontrar, não sei onde é que você vai encontrar, você vai procurar aí, tá certo? Você vai chegar lá, uma frase que diz assim, adorar a Deus significa reconhecer total dependência dele para todas as coisas. Olha que definição de adoração, reconhecer total dependência de Deus para todas as coisas. Então, por exemplo, um jovem que está cheio da glória de Deus e da justiça de Cristo, o que é que vai acontecer com esse jovem? Consequentemente, ele vai dizer, Senhor, a partir de agora não é eu mais que escolho o que é que eu vou fazer, é Deus que escolhe por mim. Porque ele entende, como o Mateus falou, que tudo é um ato de adoração. Então, Deus vai escolher a roupa que eu vou vestir, com quem eu vou me relacionar, qual tipo de curso que eu vou fazer, ou se até eu devo ou não fazer um curso nesse momento. Deus é que vai conduzir as minhas escolhas. Aí você fala assim, Carlos, de forma prática, como é que as coisas práticas da vida significam adoração? Por exemplo, se você pegar os 8 remédios naturais que é ensinado na igreja, através da Bíblia e do Espírito e Profecia, você vai ver que cada remédio natural é um ato de adoração. Eu costumo ensinar isso para as pessoas, porque elas não veem os 8 remédios como um ato de adoração a Deus, ela vê como algo assim, só para viver mais, de longevidade. Mas, Ellen White fala que a oração é a respiração da alma, o ar puro é a atmosfera do céu. Olha, interessante, toda vez que eu estou inspirando ar puro, praticando respiração diafragmática, isso é um símbolo das orações que se sobem ao céu. Olha aqui a reflexão que eu posso tirar ao praticar tal coisa. Então, cada remédio natural, ele é um símbolo, ele é uma oportunidade que a gente dá de Jesus viver em nós. É um ato de adoração. Quando a gente toma água, é um ato de adoração, a gente está escolhendo hidratar o nosso corpo. A Ellen White fala que a água simboliza o batismo do Espírito Santo, a alimentação simboliza a palavra de Deus, o exercício simboliza a pregação do Evangelho, o descanso simboliza o sábado, o descanso semanal, né? O banho de sol, Cristo, justiça nossa, temperança, o fruto do Espírito e a confiança em Deus, a fé de Jesus. Quando, por exemplo, você jovem, pense comigo, quem é que escolhe o seu vestuário? É você ou é Deus? Tem que perguntar para Deus. Você não tem que pensar assim, será que os irmãos vão olhar para mim com bom olhar? Eles vão dizer, nossa, que vestido lindo. Será que eu vou vestir um vestido, mesmo que seja modesto, pensando no comentário dos irmãos que vão falar assim, que vestido lindo, que relógio bonito, que cores que combinam,
Porque mesmo sendo modesto, você pode estar vestido com a intenção errada, mesmo sendo modesto. Até o homem também, eu vou vestir aqui essa calça com esse sapato e vou colocar um sapato novo que eu comprei ontem, porque quando o pessoal chegar na igreja, as meninas vão ficar olhando, vão ficar elogiando, e tudo mais, exaltando eu. Então, pense nisso, que Deus possa escolher por você, que você tenha uma intenção boa no coração, e você lembrar que quando as pessoas olharem para o seu vestuário, elas podem louvar a Deus. Louvado seja Deus, que existem jovens que buscam viver um vestuário no ideal, de acordo com o que Deus elevou. Quando você come uma comida, rapaz, eu admiro esse jovem, o que Deus tem feito na vida dele. Olha como é que ele come, olha como é que ele fala, olha como é que ele veste, olha como é que ele educa os seus filhos, né? Isso faz com que as pessoas adorem a Deus também, né? Então pense isso, tudo que você faz no seu comer, beber, vestir, falar, pode levar as pessoas a louvar a Deus, ou pode levar as pessoas a afastar-se de Deus e ter uma ideia distorcida do reino de Deus. A lição fala assim, que o inimigo, enquanto Deus está tentando mostrar que ele é amor e justiça, o inimigo está tentando mostrar que ele é tirano e cruel. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas vezes a gente não é impaciente, irritado, áspero com a nossa família, com o nosso pai, quando nos dá um conselho, com a nossa mãe. Isso a gente está, como a Ellen White fala, roubando a oportunidade de demonstrar a perfeição do caráter para alcançar esse meio familiar. Então, tudo isso a gente tem que refletir em relação à adoração. Nossa, muito interessante a gente ver, né, que a questão da adoração, ela não é simplesmente um momento à parte da sua vida, mas ela faz parte de toda a sua vida e de todas as decisões que elas vão te influenciar positivamente ou negativamente, no sentido de estar com Deus ou não, né? Você queria falar, Mati? Pode ir. Então tá joia, não, mas eu acho muito interessante. Hoje mesmo eu estava lendo mensagens aos jovens e fica bem claro, né, como quando a gente escolhe estar ao lado de Deus, ele vai nos tornando a sua imagem e semelhando por meio do seu Santo Espírito. Mas quando nós escolhemos ter a nossa vontade de deixar realmente que as paixões e as questões carnais estejam à frente, Satanás está nos transformando a sua imagem. Isso é uma coisa assustadora, né? Então, quando o Mateus fala a questão da adoração, da gente estar de um lado ou de outro, isso é realmente uma coisa muito importante para a gente lembrar. E lógico, dentro disso, a gente também não pode esquecer de que Deus ele está disposto hoje a te libertar, te resgatar você, como ele já fez. Ele espera hoje que você aceite estar com ele, porque ele pode sim, naquele pode, ele quer muito fazer transformação na sua vida. E é por meio dele que todas as coisas acontecem. Então, a gente sempre tem que manter nossos olhos fixos em Cristo, entendendo quem Ele é, para que a gente possa ter uma maior compreensão e também inspirar outras pessoas a estarem ao lado dele. Agora a gente vai, gente, um momento muito especial que eu adoro, que eu já faço naturalmente aqui, acho que todo mundo já percebeu, mas as dicas de UAC. Roda, Bia. Dicas de UAC de hoje é um livro que eu estou falando sobre a experiência particular de cada um, né? Da importância de cada um ter a sua experiência. E na minha vida, esse livro, assim, foi marcante. Na verdade, ele me fez ter uma compreensão muito gigante sobre quem realmente Deus é. Que é o livro Caminho a Cristo, do Ellen White. Aqui, ó, pequenininha. Essa aqui é aquela versão mais antiga, mas, enfim. Hoje em dia tem aquela versão do comentário do Bulhão também, né? Enfim. Mas essa aqui, queria compartilhar porque... para mim, fez eu ter uma compreensão muito maior de quem Deus é. De como a gente consegue unir a justiça de Cristo com o amor dele. Então, de uma forma tão linda e prática para nossa vida também. Então, a irmã White não, subtítulo que a CPP dá é basta que concluem a certeza da salvação. E eu desejo que você possa ter essa experiência com Deus na sua casa também. Esse livro eu sou uma dica, mas se você também tiver outros livros que fizeram a diferença na sua vida, comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber, porque coisa boa deve ser compartilhada. E a gente tá aqui para compartilhar coisa boa para você também. Bom, então, gente,
Pensando em tudo isso que a gente viu agora, como que a gente pode, de uma forma prática, viver a base do reino de Deus na nossa vida? Porque a gente já viu toda essa questão, mas muito mais do que ver e entender é similar. Como que isso pode ser uma prática hoje para o meu dia a dia? Carlos, o que você acha? Eu acredito que tudo começa no contemplar o amor de Deus. A lição vai falar sobre o reino de Deus, né? E Ellen White, ela fala no que abrange o reino de Deus. E eu gosto, assim, sabe, de pensar sobre o tamanho de Deus, no sentido, assim, do que ele controla. E Ellen White fala assim, olha, o reino de Deus abrange os milhares de mundos não caídos. São tantos mundos que ela chega a falar que são inumeráveis. Eu fico pensando assim, meu Deus. Então a Terra ela é como se fosse um grãozinho de areia no meio de milhares de mundos onde tem pessoas vivendo lá, vivendo o reino de Deus. E ela fala também que esse reino de Deus é constituído por seus embaixadores. E nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os embaixadores de Cristo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que você faz parte do reino de Deus. Você é o embaixador de Cristo. Uma vez eu fiz uma reflexão que começava mais ou menos assim: o que é ser alguém na vida? E isso que eu vou falar aqui, talvez não tenha a ver com o que muitos jovens estão passando hoje. Na minha experiência foi da seguinte maneira: as pessoas diziam assim, olha, você tem que terminar o ensino fundamental, porque quem não tem ensino fundamental 2 não é ninguém na vida, né? Você precisa ter ensino fundamental, pelo menos para arrumar alguma coisa simples. E eu terminei o ensino fundamental e aí o pessoal começou a me dizer, não, você tem que terminar o ensino médio. Esse ensino médio, hoje em dia, você não vai ser ninguém na vida. Você vai ser alguém na vida quando você terminar o ensino médio, arrumar um emprego, você comprar um carro, alugar uma casa, tudo mais e tal. E eu fui lá e terminei o ensino médio e as pessoas disseram, não, agora tem que ter um curso técnico, porque todo mundo tem ensino médio, todo mundo consegue emprego. E aí eu fui lá e fiz o curso técnico. E aí, não, mas tem que ser superior, porque técnico todo mundo tem, técnico não pode fazer pós-graduação, técnico é técnico, né? E aí eu fui lá e fiz a faculdade, fiz o curso superior. E quando eu terminei o curso superior, alguém começou a falar, olha, mas tem que ter o mestrado, porque hoje em dia todo mundo tem curso superior, mas ninguém tem pós, ninguém tem mestrado, então você não é diferencial, então você não é alguém na vida, então você não vai ganhar um dinheiro suficiente para você viver. E eu comecei até a fazer o mestrado, fiz o mestrado uns 3 meses. Eu não estou falando que você não possa fazer essas coisas se assim Deus te chamar, né? Como eu falei aqui, o curso técnico, etc e tal. Porém, essas coisas fazem parte da sua vida, mas não quer dizer que se você é ou não define se você é ou não alguém na vida. Porque o que é a vida é Jesus. Então, ser alguém na vida é ser alguém em Jesus, alguém que tem Jesus. Então, a pessoa pode ter um PhD, ela pode ser rica, um milionário, e se ela não tem Jesus no seu coração, ela não é ninguém na vida. Ela é um fracassado, porque ela não tem o sucesso no seu coração, que é Jesus habitando nele. E uma pessoa, vamos dizer, eu gosto sempre de citar assim, né? Um senhorzinho que não estudou, por exemplo, que mora lá na roça, que ele ganhou já da herança do pai dele, lá ele trabalha lá na roça e tudo mais e tal, colhendo e plantando. Esse senhorzinho, se tiver Jesus, ele é alguém na vida, ele venceu. E aquele bilionário lá, PhD, não é ninguém na vida e fracassou. Por quê? No reino de Deus, ser alguém na vida é quem tem a vida, que é Jesus, habitando no seu coração, o amor de Deus no seu coração. Então, assim, tenha essa consciência de que se você tem Jesus hoje, você é alguém na vida. E quando você se encher do amor de Deus, inclusive a lição essa semana vai recomendar que você leia aí o livro Mente, Caráter e Personalidade, o capítulo 37 sobre o amor de Cristo. Você vai entender ali que o amor de Cristo é algo sensacional,
Quando você se encher do amor de Deus, você vai querer viver como um embaixador de Cristo. Eu lembro até esses dias, meses atrás, que o Marlon veio para cá com a Nara, e aí uma irmã falou assim, olha, Marlon, teve uma menina aqui do distrito que ela foi lá no congresso do JYC e agora ela só vai viver padrão JYC, agora é JYC, ela quer viver naquele padrão que ela viu ali, como era ver a história das meninas, o comportamento que se alimentava e tudo mais. Então ela ficou inspirada. Então, depois que você estiver cheio do amor de Deus, você vai dizer assim, Senhor, é para comer essa comida, eu vou comer, Senhor, porque é a comida do embaixador do rei. Eu vou me vestir como um embaixador de Cristo, né? E muitas vezes, no começo, você vai lutar contra o próprio eu, talvez você não vai ter prazer em fazer isso, né? Aí você vai fazer pela fé de Jesus. Senhor, não estou com vontade, mas eu vou fazer porque a tua vontade e as minhas paixões inferiores não dominam as faculdades superiores, que a razão e a espiritualidade. Então, isso é viver o evangelho da prática, gente. Quando o amor de Deus, o amor que reaviva o coração, está unido com a prática da justiça, que são as reformas, assim, o resultado é espetacular, que quando você encontra uma pessoa assim que vive os dois, você não quer sair de perto da pessoa, você que está ali conversando com ela, tem uma atmosfera boa, ela é uma pessoa amorável, e quando você encontra uma pessoa que está indo mais para o lado do reavivamento ali falso, sem as reformas, ou para o lado do farisaísmo, sem o amor de Cristo, nossa, você sente um peso gigantesco. Então, que Deus nos ajude a viver isso na prática. Muito bom. Eu tô tentando escolher um texto daquele espírito de profecia para ler. Eu tenho uma seleção sobre isso, sabe? E aí, deixa eu ver aqui, tô tentando escolher ainda. Não, tranquilo, eu vou continuar comentando aqui. Inclusive, Isa, não sei se você tem algum comentário, bem, eu posso. Não, pode falar, não. Tô pra ouvir você. Eu achei ótimo o que você falou. Inclusive, Elisa, eu anotei algumas coisas aqui que eles vão estudar essa semana, se eles lerem um capítulo que a edição está recomendando aí do mente, caráter e personalidade. Dentro desse capítulo vai falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus, a base do seu reino é o amor. A natureza revela o amor de Deus. Aí também a Ellen White fala sobre a lei do amor. Fala também que Jesus é o amor. E quando João ele falava sobre o amor de Deus, né? João era o discípulo mais próximo de Jesus, mais íntimo. Ellen White fala que quando ele falava do amor de Deus, isso inflamava com a inspiração do incondicional amor de Deus. E aí ela vai vir com uma frase no final desse capítulo que ela fala assim, ó: Deus ama os seguidores de Cristo tal qual ama o seu filho unigênito. Olha, Elisa, olha que pensamento maravilhoso. Quando você olha, por exemplo, para Davi, quem foi Davi? Davi foi um homem que, em um período da sua vida, ele foi um assassino e um adúltero. Agora, imagina, Elisa, depois de alguns anos, nascer Jesus e alguém vir pedir para ser curado por Jesus, falar assim: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Imagina Davi lá no céu, ouvindo essa história. Jesus era chamado de meu filho. Não, mas eu sou um pecador, eu adulterei, eu assassinei, eu sei que eu pedi perdão, mas eu não mereço isso. Mas Jesus disse, né? Permitiu que chamasse ele de filho de Davi, né? Ou o leão da tribo de Judá. Imagina Judá no céu. Jesus era chamado leão da minha descendência? Não. Eu fiz muita coisa errada. Ou, de repente, os filhos de Israel, não sei se eles sabem disso, eu acho que eles não sabem, vai ser uma surpresa, quando eles chegarem no céu e eles verem lá o nome deles. Imagina José vendo o nome dele lá, a porta dele, para ele poder entrar pela porta dele lá, José, né? José, o vitorioso, não só José, mas todos os irmãos, menos o Dan, né? Dan não vai estar lá. Ou até os discípulos,
os discípulos de Jesus, né? Eu não lembro agora se é na porta ou se é na base que está o discípulo, mas parece que é na base que está o discípulo de Jesus. Você imagina João, Pedro lembrando, mas não, Jesus, eu neguei o Senhor 3 vezes. Por que não colocou o nome de João Batista, o nome de Enoque, né? Homens assim que permaneceram, Jó. Por que não colocou o nome de Jó aqui, né? Enfim, mas colocou eu, Pedro, meu nome aqui. Então, assim, por que Deus faz isso, gente? Por que Deus faz? Para ele mostrar assim, se eu estou honrando a Davi, que foi um assassino, um adulto, ele se arrependeu, por que eu não posso te perdoar por algum vício, algum pecado que está lutando em Cristo? Eu posso te perdoar, eu posso dar o poder para você vencer, você livrar-se. A lição fala disso, que Deus te dá o poder para você livrar-se do pecado, do poder do pecado, da consequência do pecado, né? Então, é isso, gente. O amor de Deus é incrível. Se eu começar a falar, é a noite todinha. Pode falar aí. Eu adoro, tá ótimo, inclusive, dentro do que você falou. Prometo, Paty, você vai falar, prometo. Mas ele falou de uma coisa que me lembrou que eu li também hoje. Gente, anota aí na sua casa. Leia Mensagens aos Jovens, capítulo 10 e o capítulo 11, que fala de uma forma incrível o que o Carlos acabou de contar pra gente. E também um detalhe, a lição comentou pra você ler só um capítulo do Mente, Caráter e Personalidade, mas olha como foi montado esse livro. Então você vai ler inteiro na sua casa também, porque ele é sensacional. Eu, a princípio, achei que fosse uma ideia mais assim de psicologia, mas mesmo não, abrange toda a área da nossa vida, em todas as coisas. Inclusive, esse capítulo que o Carlos falou foi muito emocionante de ver o carinho de Deus, de uma forma que você fala assim, nossa, mas é o Senhor. Mas graças a Deus, literalmente graças a Ele, que isso é possível pra gente hoje. Oi, Mati. Achei aqui. Escolhi um texto. Foi difícil, mas escolhi um. Tô lendo o Caminho Cristão, desculpa. Desejado de Todas as Nações, capítulo 34. E aqui eu leio assim: quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite: vinde, aprendei de mim. E assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado. E quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, podemos encher-nos de seu amor, satisfazer-nos de sua presença. Tudo quanto a natureza humana é capaz de suportar é nos dado receber aqui. Mas, que é isso comparado ao porvir? Ali estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santo templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui apresentou como que a gente pode viver hoje as bases do reino de Deus na nossa vida. Vou ler de novo esse trechinho porque é incrível. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. É assim que a gente vive as bases do reino de Deus em nossa vida hoje. Constantemente nos aproximando de Cristo. Ele vai transformar o nosso coração. Ele habitando em nós. Quer dizer, pelo contemplar, nós somos transformados. Ele habitando em nós. Ele vai fazer a transformação que a gente tanto precisa. E aí a gente vai conseguir finalmente atingir o equilíbrio entre justiça e amor. A gente não vai ser mais como Satanás, empurrado para um extremo, empurrado para o outro, conforme o nosso bel prazer, conforme for interessante para a gente. Mas a gente vai aprender a ser justo e ao mesmo tempo ser amor, como Cristo é. E isso é o que a gente mais parte de ansiar na vida, né? Mais devia desejar. Conseguir viver o reino de Deus aqui nessa terra. Perfeito, muito bom. Eu acho lindo como todas as questões estão levando, né, o que a gente está conversando, o cerne disso tudo é Cristo. Ele que é o Salvador, nosso Redentor, ele faz parte disso. E amém. E para finalizar, pessoal, infelizmente, né, porque tá tão bom, né, acabar a gente fica sem graça. Pode falar, Mati. Queria ler um outro texto, então tá na meditação Este Dia com Deus, dia 19 de setembro. Olha só que legal que fala aqui.
podeis ter um pequeno céu cá embaixo, se tão somente fixardes o olho em Deus, não olhando para Cristo metade do tempo e olhando para o mundo na outra metade. A gente tá falando sobre o que mesmo? Sobre viver as bases do reino de Deus, né? Aqui falou claramente que a gente pode ter um pequeno céu aqui, da gente simplesmente fixar o olhar em Cristo. Não ficar alternando entre olhar para o mundo, olhar para Cristo, olhar para o mundo, olhar para Cristo. E encerro, prometo agora, com o Caminho a Cristo, capítulo 11. Diz assim: se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus, ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos porque lhes temos amor. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que os nossos amigos terrestres. E deveria ser a coisa mais natural do mundo, dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração, que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laço de amor e gratidão ao nosso celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra. Ergamos o olhar para a porta aberta do santuário em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Interessante que a gente falando sobre a adoração, a lição ela fala que Satanás, sabendo da nossa necessidade de adoração, ele preparou muitas armadilhas para a gente adorar qualquer coisa, menos a Deus. E esse texto que eu acabei de ler aqui, ele é interessante porque ele fala das bênçãos que Deus nos deu. E as bênçãos que ele nos deu, infelizmente, ao invés de a gente usar isso, da gente se lembrar dele e agradecer ele por causa dessas bênçãos, a gente foca só nas bênçãos, como se elas fossem em si mesmas um fim. E não são. Elas são para chamar a nossa atenção mesmo, como um apelo de Cristo. Meu filho, olha o quanto que eu te amo. Olha para mim, por favor. E a gente, ao invés de fazer isso, a gente foca nas bênçãos e esquece do doador das bênçãos. Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos a viver realmente o reino de Deus aqui, ao contemplar a Cristo constantemente. Amém. Muito bom. Eu queria compartilhar também um texto especial da irmã White, que está no Meditação a Maravilhosa Graça de Deus, no dia 6 de março, que fala assim: no amor de Deus, abriu-se o mais valioso véu de verdade preciosa, e os tesouros da graça de Cristo são manifestados perante a igreja e o mundo. Que amor é este? Quão maravilhoso e insondável amor que levou Cristo a morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Que perda é para a alma que compreende as fortes reivindicações da lei e, todavia, deixa de compreender a graça de Cristo muito mais poluente. Olhai a cruz do Calvário, ela é permanente em o amor infinito da incomensurável misericórdia do Pai Celeste. E aí, ela continua dizendo: há um Deus em Israel no qual há livramento para todos quantos se acham opressos. A justiça é a morada de seu trono. Olha, se eu pudesse, eu acho que uma palavra seria Cristo, porque ele apenas nele nós encontramos esse equilíbrio, apenas nele nós encontramos a forma de viver, porque por meio dele, do Santo Espírito, ou melhor, Deus, né? Por meio do Santo Espírito enche a nossa vida, é como se tivesse, né, ele, as nossas veias, a gente pudesse, então, viver realmente para o que ele nos chamou. Eu acho que, como o Carlos falou, é muito bonito ver o chamado que Deus faz para cada um de nós, jovens. O chamado que tanto faz venha, faça parte do meu reino, seja um colaborador nessa obra especial. Aprenda quem eu sou e leve quem eu sou para mais pessoas. Aí eu digo, porque coisa boa deve ser compartilhada. Mas mais do que isso, ele nos chamou para a liberdade. E apenas nele, entendendo quem ele realmente é, a gente encontra essa liberdade e essa verdade.
o nosso desejo especial é que você possa estudar a lição dessa semana, porque tá maravilhosa, você pode entender um pouquinho, compartilhar com seus amigos também, porque, né, é ótimo compartilhar. E também que você possa ter a oportunidade de experienciar o que é viver com Deus e ter o seu relacionamento com Ele. Porque a partir do seu relacionamento com Ele, você vai conhecer quem Ele é. E aí, tipo, parafraseando o livro, a gente vai ver que conhecer Jesus. E a gente vai poder entender ainda mais, ainda melhor, qual que é o plano dele pra gente. Bom, pessoal, vou fazer uma oração pra gente finalizar. E uma oração especial em relação a nossa entrega a Ele. Que a gente possa se entregar todos os dias e permitir que o seu Santo Espírito possa moldar a nossa vida e que a gente possa fazer parte do seu reino por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar? Querido Deus, nós somos muito agradecidos a Ti, Senhor, por quem o Senhor é da nossa vida, por todas as coisas que o Senhor faz e já fez, inclusive, por meio do seu Filho, Cristo Jesus, que é por meio dele que nós estamos aqui hoje neste momento. Nós te agradecemos muito por isso e nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Eu oro por nós três que estamos aqui e por quem também, que é muito especial, que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor conduza a sua vida, os seus caminhos e que o Senhor possa reinar na sua vida. Que o Senhor se faça presente em todos os momentos. E se porventura, se as pessoas se sentem longe de casa, que o Senhor chegue até ela e fale: eu estou esperando por você. Eu desejo te dar a liberdade e a real felicidade ao meu lado. Porque eu sou, então, o seu caráter, Senhor, é incrível. Que nós possamos contemplá-lo cada dia mais. Nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui e também por quem o Senhor é, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Foi ótimo ter você aqui com a gente até agora. Se você assistiu a lição dessa semana, deixa um like especial, porque aí compartilha para os seus amigos também. E aproveite para estudar essa lição que está tão especial, ou com um tema tão importante que a gente pode ver até agora, e a gente vai continuar vendo, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. A gente espera por você na próxima lição, na lição número 5. Até mais, pessoal! Até mais.